Entender a natureza humana sempre despertou o interesse da filosofia. Abordagens a priori filosóficas, sociológicas, antropológicas e culturais são utilizadas para melhor conhecer e compreender o homem, seja individualmente ou num contexto social. Partindo da premissa que sociabilidade é uma tendência natural do ser humano, surgiu a sociologia, ciência cujo objeto é o estudo da vida social humana, dos grupos e das sociedades, ou seja, investiga os fatos sociais produzidos pelos indivíduos que interagem entre si. São os instrumentos sociais e culturais que determinam na vida de um indivíduo as maneiras de agir, pensar e sentir. Esses o obrigam a se adaptar às regras da sociedade. Os fatos sociais existem independente da vontade do indivíduo, como explica o sociólogo Émile Durkheim, em As Regras do Método Sociológico, de 1895. A tese central de Durkheim aponta que o fato social está na percepção do indivíduo. De maneira grosseira, ela é condicionada por realidades sociais que impõem os limites do comportamento a ser aceito pela sociedade. O fato social deve atender a 3 características. A generalidade ocorre quando os fatos sociais são coletivos e não individuais. Assim, atingem a toda a sociedade. Exemplo, os sentimentos e a moral, à medida que representam o consenso social, a vontade coletiva ou o acordo de um grupo a respeito de determinada questão. A exterioridade é a característica que denomina os fatos sociais exteriores ao indivíduo e que já estão organizados quando ele nasce. Exemplo, as leis, as religiões e a mídia em geral. Música, a televisão, os filmes, as novelas, a propaganda, a internet, com sua forte influência sobre a vida da população. A coercitividade está relacionada ao poder ou à força que os padrões da cultura de uma determinada sociedade são impostos aos integrantes, sob pena de resultar em sanções leves ou graves. Essa característica obriga os indivíduos a cumprir os padrões culturais. Exemplo, desobedecer aos pais, ficar de castigo, ou cometer um crime, ser preso. Resumidamente, a desigualdade social é um imenso problema que desencadeia vários fatos sociais na sociedade, como a violência urbana e a violência rural. Não menos importantes, cabe mencionar a privação de serviços essenciais à vida, acesso à alimentação, saúde, educação, transporte, trabalho, moradia e lazer. Tudo isso é consequência da disparidade que há na distribuição da riqueza no sistema capitalista, que privilegia a poucos em detrimento do restante das pessoas. Aglomerado de casas, em grande parte construída nos morros, contrasta com mansões e apartamentos em condomínios fechados. A falta de saneamento básico é um problema presente não somente na periferia das grandes cidades. A carência alimentar que acomete milhares de pessoas que não têm condições de comer adequadamente. Hospitais públicos com carência financeira, falta de materiais, medicamentos e profissionais. Enquanto isso, pacientes se aglomeram nos corredores. Transporte coletivo público deficitário. Há aglomeração de pessoas nos horários de picos que na maioria das vezes tentam adentrar em ônibus ou metrôs superlotados. Milhões de desempregados no Brasil procuram por oportunidade de trabalho. Enquanto isso, as políticas públicas destinadas a amenizar esses fatos sociais estão estagnadas, graças à corrupção desenfreada instalada no sistema político brasileiro.